Entrevistas, dicas de saúde, viagens, moda, beleza, acessórios e muito mais. Mais Nobre por Cláudia. Olá, estamos aqui em mais um programa Mais Nobre por Cláudia, agora de casa nova, né, meus amores? Agora nós estamos na TV São Caetano e eu quero contar com a mesma audiência que vocês sempre me prestigiaram. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cláudia Nobre, mais conhecida como Cláudia Nobre depois dos 40. No meu Instagram, vocês vão ver lá toda a minha vida e por que eu cheguei na área da comunicação. Comecei através de uma patologia que eu tive na gestação, que se chama trombofilia. Através disso, comecei a divulgar o dia a dia de uma mãe com trombofilia. E as mãezinhas foram me seguindo, o número de seguidores foi subindo e cá estou eu hoje na televisão e nessa TV incrível, maravilhosa e que agora vai contar com a sua audiência no canal 3 da NET, claro. E como eu disse para vocês, se a minha carreira se deu início pela trombose que eu tive na gestação, nada mais justo que hoje o meu convidado ser quem? Um cirurgião vascular maravilhoso. Quem não conhece vai conhecer agora, vai começar a seguir e vai amar de verdade, assim como eu amo, o Dr. Juan Reis. Oi, meu querido. Olá. Seja bem-vindo em nosso programa, que vai ser sucesso, porque tá todo mundo esperando. Quem conhece esse vascular, gente, ama de paixão. Viu, doutor? Tá nervoso? Mais ou menos. Ah, tá vendo? Mas ele vai aqui explicar pra gente um pouquinho sobre o que eu tive lá em 2015, 2016, né? Quando o Theo nasceu. Porque, assim, é importante ressaltar os cuidados que nós devemos ter com a trombose, né, doutora? Isso. Vamos falar de trombose hoje? Claro, vamos. E assim, deixa eu te perguntar, muita procura? Trombose? Sim. E assim, o que causa? Como sabe que eu vou ter trombose? O que acontece? Como a gente pode saber? Então, Cláudia, importante a gente falar o que significa trombose. Trombose nada mais é do que a formação de um coágulo dentro da parede de um vaso, seja esse vaso a veia ou a artéria. As causas de tromboses elas já foram elucidadas desde o século XIX por um historiador alemão chamado Virchow, que tem como as principais características a hipercoagulabilidade, que significa o sangue grosso, um vocabulário mais popular, que justamente significa isso que você teve na sua gestação, que são as hemofilias, que são as características de pacientes que têm uma formação mais acelerada para a agregação plaquetária e, consequentemente, a formação de trombos. A gestação já é um estado que a gente fala de hipercoagulabilidade, que é justamente uma facilidade muito maior de ter a predisposição a ter trombose, juntamente com outras causas como cigarro, idade avançada, características genéticas do paciente, como foi a sua trombofilia, e também lesões diretas do próprio vaso, como um trauma local, um acidente automobilístico que propicia o surgimento e o aparecimento de trombose. Então, falando das causas, nós temos inicialmente que é o sangue parado, que normalmente são aquelas pessoas que ficam muito tempo em pé, que ficam viajando por horas. Ontem mesmo no consultório tive um paciente com achado de trombose que ficou 3 dias em viagem. Então é muito comum esses pacientes que ficam horas viajando desenvolverem com o tempo a trombose. Nós temos também um estado de hipercoagulabilidade, que significa o sangue grosso, que normalmente foi isso que você teve, que são as hemofilias, que são as alterações do próprio sangue que favorece a predisposição e a formação de coágulos. Justamente nós temos o uso do anticoncepcional, que é muito comum. Que é o que eu não pude tomar, né, doutor? Sim. Que assim, eu não pude tomar o anticoncepcional, eu não posso tomar nenhum tipo de hormônio. Isso. E assim, como funciona para essa mulher que não pode, por exemplo? O que ela deve utilizar como método anticonceptivo? Como que vocês trabalham nesse sentido? Então, normalmente esses pacientes que têm história de trombofilias, de outras alterações associadas com a formação de trombose, normalmente o uso de estrógeno é contraindicado. Normalmente, o que nós vasculares indicamos? Que sempre haja procura do especialista, que é o ginecologista, para
basear cada paciente com um tipo de método contraceptivo ideal. O ideal é que não se use nenhum tipo de método associado ao estrógeno, justamente pela facilidade de acometer e evoluir com trombose. Certo. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu engravidei, né? Porque para quem não sabe a minha história, o depois dos 40 no Instagram, todo mundo fica curioso, né? Então eu falei, eu já tenho que me apresentar e explicar o depois dos 40. Depois dos 40 eu me tornei mãe biológica, depois dos 40 eu renasci, né? Aceitação, tudo mais. E isso você acabou de dizer que realmente é um fator muito importante, Sim, né? sim. Que é a idade Sim. da paciente, então somada à gestação. Vocês imaginam a dificuldade que eu tive para associar idade, trombofilia, E gestação, né? E o que acontece? Como se descobre, mãezinha, você que está me assistindo? Com perdas gestacionais sucessivas. Isso. Você que acabou de perder o seu bebê, já perdeu de novo, outra vez, né? Sim. São várias perdas, né, que vão acontecendo. Você precisa fazer uma investigação, porque Correto. às vezes o seu problema não é infertilidade, e sim manter, né? Isso. Para que não tenha trombose. Explica um pouquinho sobre isso, doutor. Então, normalmente esses pacientes são caracterizados como síndrome do anticorpo antifosfolípide, que são caracterizadas por perdas sucessivas na gestação. O ideal é que se procure sempre um cirurgião vascular, para ter orientação e o melhor método para se engravidar com o seu especialista, que é o ginecologista. Tem medicações específicas que fazem a correção desse distúrbio, mas que haja sim a indicação específica e precisa para cada tipo de paciente. Com certeza. E meninas, eu tô falando meninas, né? Eu sei que é um público em geral, mas eu tô falando agora, nesse momento, para as mãezinhas que estão me ouvindo. Busquem ajuda realmente, tanto do cirurgião vascular quanto do... Ginecologista. Não, do medicina fetal, né? Sim. Porque sim. às vezes ele que vai descobrir qual a sua patologia, porque às vezes, perdeu, né, doutor? Não é É o assim. ideal é que se faça investigação, como eu havia Sim. falado, tanto com o apoio do cirurgião vascular, como também do ginecologista. Sim, sim. Especialista nessa parte fetal. Tá. E agora, fala assim um pouquinho, caminhoneiro, trombose? Sim, sim. Assim, nós trabalhamos em hospital e o que nós vemos mais lá, caminhoneiros, né? Porque Sim, sangue parado, fica horas viajando, pessoas que tomam muito avião com viagens longas, também correm o Isso, risco de trombose. isso. É a trombose do viajante que nós falamos. São justamente pessoas que ficam horas na mesma posição, horas parado, e isso favorece a estase sanguínea, que é justamente o sangue parado. E esse sangue parado tem uma maior predisposição à formação de coágulos e, consequentemente, de trombose. Agora me fala uma coisa, agora, né, saindo do foco de gestação, porque eu já estou bem velhinha, agora já passaram muitos anos, né? Não dá mais para engravidar, né, amores? De preferência. Né? Por favor, né, doutor? Vamos falar sobre. Eu percebo, doutor, que indo à academia, todos os dias da semana, alguns dias da semana, eu não tenho dores na perna. Sim. Eu estando sem academia, parece que eu vou ter uma trombose. Será realmente é isso que acontece? Então, Parece ou é? o ideal é que a gente tenha consciência que o diagnóstico clínico da trombose não tem um sinal e um sintoma específico. Normalmente se caracteriza como dor e edema, mas diversas patologias dentro da área médica se configuram dessa forma. O ideal é que a gente tenha exames complementares, principalmente o uso do ultrassom, que facilita o diagnóstico e a visão direta do trombo. Pacientes que têm uma história de trauma recente, de trauma automobilístico, esses também que têm uma lesão direta do vaso, vão favorecer a formação e o aparecimento da trombose. Pessoas que gostam de crossfit, trabalhadores intensos, que têm atividades intensas, também tem um certo tipo de risco, porque levam a um trauma do endotélio, que é a parede que reveste o vaso. Então, tudo que leva ao desequilíbrio do corpo pode, de alguma forma, junto com outros fatores, associados a levar ao surgimento de trombose. Sim, porque às vezes não é só o movimento em si, né? Que o paciente não faz atividade física, alguma coisa assim. Também tem o fator de peso, né? Assim,
tanto peso corporal quanto carregar muito peso, Sim. né? Isso é muito importante ressaltar também. Por isso que você comentou o CrossFit, né? Sim, porque é uma sim. atividade de impacto e com muito peso, né, Sim. digamos. Recentemente, com o advento do CrossFit, cada vez mais pessoas têm nos procurado, principalmente por atividades físicas extenuantes. Pessoas que fazem competições, que em um dia parece que vão competir como se fosse Superman. E assim, dias depois aparecem com dores intensas em membros inferiores, principalmente em região de panturrilha. E com o tempo, se tiverem fatores condicionantes, predisposição, podem sim evoluir com trombose. Você chegou a falar também a questão da idade, principalmente pessoas acima dos 40 anos. Cada faixa etária da nossa vida, a trombose ela tem uma certa preferência por um tipo de causa. Normalmente na adolescência o uso de anticoncepcional é muito comum, Cláudio. Inclusive, adolescentes que nos procuram no consultório com história de trombose, a gente já tem uma ideia do que pode ser o uso do anticoncepcional. Em pessoas acima dos 40 anos, a gente sempre tenta observar alguma causa obscura, principalmente acima dos 60 anos, em pacientes idosos, principalmente cânceres ocultos. Então, cada faixa etária vai ter uma característica específica para a causa da trombose. Sim, é diferente, né? Sim. Nossa, mas adolescentes também, doutor? Sim, sim. Tem trombose? Cada vez mais as adolescentes elas têm feito uso do anticoncepcional mais cedo e aquelas que têm uma predisposição, não é que todo adolescente que faz uso do anticoncepcional vai ter trombose, mas aquelas que têm uma predisposição, trombofilias, obesidade, aquelas que fumam, têm um risco muito maior de evoluir com trombose na vida futura. Sim. E só tratamento? É cirúrgico? Como que funciona, doutor? Então, o ideal é a gente entender e classificar a trombose em dois segmentos. A trombose proximal, aquela que fica próxima da região da virilha, e a trombose distal, aquela que é infrapatelar. Por que isso é importante? Porque isso vai definir a duração do tratamento e onde nós devemos tratar esse paciente. Se é no ambiente hospitalar ou no ambiente ambulatorial. Por Sim. quê? Pacientes que têm tromboses mais proximais, eles têm um risco muito maior de serem emboligênicos. O que significa isso? Um risco maior de evoluir para embolia pulmonar. Então, normalmente, esses pacientes são mais graves e precisam ser tratados em ambiente hospitalar, com a duração do tratamento muito mais do que aqueles que evoluem com trombose infrapatelar, que é a trombose distal. Sim, sim. E por isso que, eu fiquei com trombose, fiquei internada 15 dias. Eu fiquei, mas eu não fiquei Isso. internada. Exato. É diferente, Sim, né, doutor? sim. E esses pacientes mais graves, normalmente eles podem evoluir também com tratamento cirúrgico, como você falou. Hoje nós temos diversas modalidades de terapias mais modernas, que incluem até mesmo a aspiração do próprio trombo por cirurgia endovascular. E isso facilita muito a remoção desses trombos e a melhora e um retorno mais rápido do fluxo sanguíneo para dentro desse vaso que antes estava comprometido. Nós podemos lançar mão de outras terapias, como o filtro de veia cava, que é um dispositivo para pacientes que têm tromboses de repetição e que podem evoluir para embolia pulmonar. E é justamente esse filtro, ele impede que esses trombos vão e subam para o pulmão e possam levar à embolia pulmonar, que é um algoritmo muito fatal. Nossa, agora eu vou pedir para você tomar um pouco de água, doutor, porque a gente já sugou ele numa maneira, né? Que a gente já teve uma aula que você aprendeu no longo das seus 6, 10 anos de faculdade. A gente quer ter aqui em meia hora, né, amores? Porque o negócio foi extremamente explicado. Bebe uma aguinha, doutor, fica calmo. Agora a gente vai falar um pouquinho, doutor, sobre você. Opa, vamos lá. Conta um pouquinho sobre o Dr. Juan, porque eu conheço bem, mas as pessoas não te conhecem, o que te levou para a medicina, o que você fez, onde você estudou, onde você está agora. Então, eu sou baiano, tenho 32 anos, fiz medicina em Minas Gerais, Montes Claros, há mais ou menos 11 anos atrás. Meu amor e minha paixão pela medicina começou no ensino médio. Eu amava ver séries de hospitais, isso tudo me trazia uma certa reflexão sobre a minha própria condição familiar. Na minha família não tem ninguém que era médico na época. E foi assim, um amor que surgiu de forma espontânea mesmo. Eu acho que também teve muita influência de alguns amigos que eram médicos e isso me levou ao amor e à paixão pela medicina. Na família tinha médicos já? Não. Não tinha médicos? Não.
Foi só você? Eu fui o primeiro da família, praticamente. Então ficaram muito orgulhosos, né? Ah, sim, sim. E logo depois que eu terminei a formação médica, eu passei em cirurgia geral, lá em Sergipe. Olha. Em Aracaju, fiz no hospital universitário, fiz 2 anos de cirurgia geral e logo após vim para São Paulo. Me formei em cirurgia vascular aqui no Hospital Heliópolis, terminei recentemente e agora estou na luta, né? Na luta do trabalho. Agora está trabalhando muito, né? Como se não tivesse trabalhado, né? Que eu falo que as residências são de deixar o cabra, né? É verdade. Cansado. Mas foi bom para você esse tempo que você passou na residência e se apaixonou pela vascular, necessariamente dizendo, né? Sim, O que te levou para vascular? Então, durante a especialidade de cirurgia geral, acaba que a gente vê todas as áreas, mas a cirurgia pediátrica e a cirurgia vascular sempre me tiraram um pouco a atenção, vamos dizer assim. E acabou que durante o estágio da cirurgia pediátrica foi justamente no pico da pandemia. Então, acabei sendo um pouco prejudicado e acabei deixando de lado essa paixão pela cirurgia pediátrica. É verdade que não tinha nem oportunidade, né? Além das cirurgias terem sido canceladas, ainda criança era menos atendida ainda, né? E durante a pandemia, justamente essa associação do Covid com a trombose, que a gente viu diversos casos, né, de trombose durante a pandemia, diversos pacientes evoluindo com embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio, AVC, e situações clínicas agudas que chamavam a atenção e que me levou a paixão pela cirurgia vascular, pela resolutividade, pela facilidade de informar, orientar a população e poder ajudar. E ajudou, viu, gente? Só conhecendo o trabalho do Dr. Juan. E doutor, vai atender aqui em São Paulo? Vai dar esse gostinho pra gente? Então, atualmente eu estou atendendo em algumas clínicas particulares, em Mauá, Osasco, aqui no Ipiranga. E atualmente eu fui selecionado no concurso público em Sergipe, que é justamente um dos hospitais em que eu fazia residência. Então eu estou nessa ponte aérea que eu falei, entre Sergipe e São Paulo, mas graças a Deus que são apenas 2h20. Até não que é chega a ter Mas eu não gostei não, viu? Eu não gostei que ele passou nesse concurso, porque aí esse concurso tirou Dr. Juan. Mas tirou não, né, doutor? Tá vindo toda semana, não. né? Toda semana eu tô aqui em São Paulo. Tá atendendo o pessoal poder atender meus pacientes aqui. com muita paixão, com muita dedicação. Então, e suas redes sociais, doutor? Enfim, eu tenho apenas um Instagram. Sim. Né? Como quem que quiser, tá? Quem quiser me seguir no Instagram é Dr. Juan Vascular. Isso aí, gente. Começa a seguir, porque você vai ver onde ele está atendendo. A gente tem que procurar onde ele está atendendo. Mas ele atende aqui em São Paulo. Você que é de Sergipe, que está nos assistindo, pode buscá-la, porque ele está num consultório lindíssimo lá em Sergipe. Então, dá para você também ir. E eu amei que você veio. Muito obrigado pela oportunidade de eu tô poder orientar, muito informar feliz. a população sobre um assunto tão relevante, que traz um impacto socioeconômico tão importante, que às vezes é potencialmente fatal. Ai, que medo. Porque eu tive, né, doutor? Nunca se sabe, né, quando a gente vai morrer de novo. Que quando eu fui ter meu bebê, eu já despedi da terra, porque quando você tem trombofilia na gestação, a gente acha que já não vai voltar mais da mesa, né? Mas graças a Deus, graças aos especialistas, como o Dr. Juan, que eu estou aqui agora falando com vocês. Foi muito difícil, mas eu sobrevivi. Olha só que beleza, né, Coisa doutor? boa, graças a Deus. Coisa boa. Então, assim, você que está aqui me assistindo, o meu Instagram, para você entender a minha história, é @Cláudia Nobre depois dos 40, e tem também o do programa que é @Mais Nobre por Cláudia. Lembrando você que quer seguir todos os meus passos, siga também então @TV São Caetano, que lá você vai ver dias, horários, tem outros programas interessantíssimos. É isso aí, pessoal. Doutor, sem palavras para agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Sempre que quiser vir falar, tiver alguma coisa, uma matéria boa que nos inspire, nos engrandeça, nos edifique, pode trazer. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição
para mais orientações, para mais temas que vocês acharem pertinentes, e a gente vem aqui compartilhar com vocês. É verdade, vocês que conversam muito comigo lá no direct, mandem assim, fala Podem pro mandar Dr. as Juan, dúvidas, podem mandar falar as dúvidas, sobre alguma isso. coisa. E você também que quer uma outra pauta de um outro especialista, mande para mim no direct, vamos falar sobre o que vocês querem ouvir. Porque eu estou aqui para trazer o melhor conteúdo e a melhor informação para você, só que aí eu também preciso saber a opinião de vocês, né? É isso aí, doutor. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Você também. Vai viajar hoje? Hoje não, graças a Deus. Então eu desejo, assim, uma carreira de sucesso. Muito obrigado. Que você possa voar. Obrigado, muito obrigado Agora mesmo. que você começou os seus atendimentos, que você possa brilhar cada vez mais. Muito obrigado. E você, obrigada pela sua audiência. Continue aqui com a gente, todas as quintas-feiras, às 20 horas. É isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Entrevistas, dicas de saúde, viagens, moda, beleza, acessórios e muito mais. Mais Nobre por Cláudia.